Gente, uma boa noite, a paz do Senhor para todos. Hoje passando por aqui para nós estudarmos junto a lição de número 5, produzida pela CPAD, a lição para os jovens, da classe dos jovens, né? E esta lição de número 5, ela vai falar sobre a autenticidade contra uma fé morta. E é este tema, né, fé morta, que nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos desenvolver esta lição. É a lição não deste domingo agora, né, próximo, mas agora nós vamos estudar 4, né, que já foi gravada. Hoje nós estamos vendo a 5. E Tiago, né, no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 26, ele vai desenvolver esse tema, né, que é o central desta lição, falando sobre a autenticidade contra esta fé morta. E como que nós vamos entender isso? Né? Nós vamos entender a partir do próprio livro que do texto de Tiago, que Tiago desenvolveu. Lembrando que nós estamos falando do Tiago, irmão de Jesus, não Tiago o apóstolo, tá? Nós falamos isso já desde o início desta lição. E essa carta de Tiago, nós vamos ver que ela apresenta uma visão prática da fé cristã. Essa vai nos desafiar, né, desafiar cada crente a demonstrar sua fé por meio de ações. E o texto, né, que vai de Tiago, capítulo 2, de 14 ao 25, diz assim, eu vou estar lendo o texto. Meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e partai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e os estremecem. Olha só, grave bem esse versículo 19. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verdes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários, despediu por outro caminho. Esta lição vai nos fazer, né, como eu pedi para vocês destacarem bem, esse versículo 19, porque vai nos trazer a compreensão de que não é apenas ter fé, não é apenas nós crermos em Cristo, porque se fosse somente isso, seria muito fácil, né, nós sermos salvos, nós sermos alcançados pela graça. Mas a partir do momento que nós cremos, que nós temos fé, uma fé salvífica, fé, né, no sacrifício vivífico de Cristo lá na cruz do Calvário, quando nós entendemos, compreendemos que a morte dele, né, foi para a remissão e perdão dos nossos pecados, esta fé que nos leva, né, para esse ato de remissão lá na cruz, entendendo nós que estávamos separados de Deus, não tínhamos comunhão com ele, estávamos condenados, né, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Romanos, que todos estavam encerrados debaixo do pecado, né, e devido, né, Cristo ter padecido, sofrido no meu lugar, no teu lugar, ele nos comprou por um alto preço. Que preço foi esse? Preço de sangue. E quando nós olhamos para este amor tão grande de Cristo, né, porque nenhum homem daria o seu único filho para morrer por ninguém. Homem algum morreria por alguém, daria sua vida por alguém, ainda mais sabendo que este alguém estava envolvido todos os tipos de gente. Fofoqueiros, mentirosos, prostitutas, assassinos, ladrões, né? Tudo quanto é tipo de gente que imaginar, né? Está aí, Jesus vai dar a sua vida, vai derramar o seu sangue para perdão e remissão desses pecados, desses pecadores. E quando nós vemos este amor tão grande, nós olhamos lá para a cruz, então nos constrange. E esse constrangimento, né, nos faz renunciar a essa vida de pecado, uma vida impura,
uma vida insana, uma vida que não nos leva a identificar de forma alguma com Cristo, o nosso Redentor. Então, esse arrependimento nos leva a converter. Converter é dar uma volta no sentido contrário. A partir do momento que há o arrependimento, há a conversão. Sem arrependimento, não há conversão. Por isso tem muita muitas pessoas que estão dentro da igreja que não são convertidas, porque não houve um arrependimento. Porque só crê em Deus, no versículo 19, tu crês que há um só Deus? Faze bem. Os demônios creem que estremecem, os demônios também creem em Deus. Os demônios também creem, em Cristo. Eles conhecem a palavra, o diabo é teólogo, Tanto prova disso, lá em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, ele usou a própria Bíblia para poder testar Jesus, usou a palavra. Então, o fato de você ter o conhecimento da palavra, professar a tua fé, que crê em um único Deus, isso não é suficiente. É necessário que você, tenha obras que condiz com a sua fé. É necessário que as suas atitudes sejam também de uma nova criatura, que as suas atitudes também agora sejam diferentes. E então, esse texto de Tiago que a gente acabou de ler, ele aborda a relação entre fé e obras, anunciando contra uma fé inativa, ou seja, uma fé morta. E esta lição, ela vai abordar 3 pontos principais. Quais são eles? O perigo de uma fé improdutiva, a evidência da fé por meio das ações e um exemplo bíblico de fé viva. Vai destacar a importância de uma fé autêntica que se manifesta através das obras. É fé e através da fé, essas obras elas vêm à tona. Tiago ele escreve um contexto em que muitos professam a fé em Cristo, mas as suas vidas elas não refletiam essa profissão. Não tinha reflexo. Para ele, a verdadeira fé cristã, ela não pode ser apenas um consentimento intelectual. Deve ser uma força dinâmica que transforma a vida do crente e se manifesta em outras ações, e ações estas são ações concretas. Por isso, Tiago vai desafiar o leitor, e mostrar para ele que somente a fé não é suficiente, assim como dizer apenas que as obras são suficientes. Não, é um conjunto. A fé genuína ela é necessária, sim, baseadas em obras que vão evidenciar a fé deste novo homem, a fé desta nova mulher. Tá? Então, esse ensino ele é particularmente relevante, principalmente no cenário em que nós estamos vivendo, no qual existe uma tendência muito crescente de desassociar a fé das obras, acha que é somente aceitar Jesus como Salvador, acha que é somente estar presente nos cultos, ocupar um banco, e isso não é válido. E Tiago ele nos lembra que a fé sem as obras, mas que obras essas? É só distribuição de alimentos, roupas, calçados, que nós vemos muito isso, E as obras não se baseiam somente nisso. Vai muito mais além. Não esquecendo de que muitas pessoas que usam dessas ações são apenas para justificar os seus próprios erros. Às vezes são pessoas que têm comportamentos maus, às vezes são pessoas malignas, são pessoas perversas, são pessoas que não têm uma boa índole, são pessoas que machucam, ferem outras pessoas, e ali no seu remorso, no seu pesar, essas pessoas começam a distribuir coisas, ajudar outras pessoas para se sentir melhor. Essa justiça aí a Bíblia condena, porque ela diz que a justiça do homem ela não passa de um trapo de imundícia. E o que é um trapo de imundícia? Eu falei já em outros vídeos, o trapo de imundícia era um pano que as mulheres usavam para conter o seu fluxo menstrual e que era jogado fora, descartado, imundo, podre. Naquela situação ali é que está sendo empregado, que essa justiça do homem não passa daquele trapo. É como um trapo de imundícia. Porque essas obras que você está fazendo para se sentir melhor, ela jamais vai cobrir o pecado do homem. Porque o que cobre o pecado do homem é o sangue de Cristo na cruz do Calvário. E a partir do momento em que eu aceitei, que houve um arrependimento, que houve uma conversão, a partir do momento que eu tenho fé nele, essa fé que eu tenho, essa convicção que eu tenho em Cristo, essa convivência que eu tenho com a palavra e o deixar ser transformado pela palavra, vai me levar a ter prática de boa
boas obras, a começar pelo comportamento que eu tenho com os meus irmãos, a maneira que eu tenho de falar, a maneira de agir, as obras até mesmo dentro da igreja, porque não é somente, como eu falei, né, distribuir alimentos, roupas, não. Às vezes a igreja está precisando de ajuda, as pessoas não conseguem ajudar. Às vezes, quantas vezes igrejas que são, né, que têm as finanças, vamos dizer, baixa, não tem muito recurso, né? Vamos dizer assim. Mas a gente chega, a igreja tá limpa, o banheiro tá limpo, tem copos para eu beber água, tem ventiladores funcionando, mas eu não me preocupo. Quem é que está fazendo esse serviço? Será que é só o pastor da igreja, só o dirigente da igreja? Às vezes o pastor está super atolado, preocupado com mensagens, para preparar mensagens, tirar tempo para oração, para montar estudos, né? Tá sobrecarregado, tem que fazer gabinete, tem que fazer visita, né? E sobrecarrega, ainda tem as atividades da igreja, porque não tem ninguém para ajudar. Só faz se tiver um salário, mas às vezes a igreja não tem um recurso para poder pagar um salário. E às vezes tem pessoas que estão disponíveis, que podem cooperar, limpando o ventilador, tirando a poeira de um banco, limpando o chão, lavando o banheiro. Tudo isso são obras. O evangelismo, ir para a rua evangelizar, né, ter comprometimento, né, com a obra do Senhor de uma forma geral, tudo isso são obras, né? E às vezes o coração do homem se fecha, né, achando que só distribuir alimento para um necessitado, para uma pessoa em situação de rua, isso vai ser suficiente. Como eu disse, muitas vezes isso é só para aliviar um pesar que está no seu coração, ou às vezes tentando, né, se redimir diante de um ato que foi feito que Deus desaprova. E aí isso não é válido. Porque para nós que conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que a nossa fé, essa mudança que houve em nós, essa nova criatura, né, ela muda-se completamente as suas atitudes. Diferente do que está acontecendo, né? Quando Tiago escreve aos irmãos, né, quando você pega o livro de Tiago para ler, você vai ver que essas pessoas, elas estão discriminando os mais pobres, estão menosprezando essas pessoas e estão priorizando os ricos. Aí Tiago, olha, que fé sem obras. Por quê? Os ricos aqui de nada tinha falta, mas os necessitados que precisavam ser ajudados, precisavam ser abraçados, não recebiam nada, não tinha, né, esse apoio da igreja. Por isso a lição anterior falou a respeito sobre a acepção de pessoas, né? Então essas atitudes que nós temos também, né, são obras. O abraçar, o receber um irmão, né, ver a necessidade deste irmão, apoiar ele, né, nas suas fraquezas, ver do que ele necessita, também isso são obras. E a doutrina bíblica da fé é uma das mais importantes, uma das mais significativas para a vida do cristão. E nós precisamos ter isso em mente para que nós possamos aprender e mudar as nossas atitudes. Quando nós vamos para Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, o escritor diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível viver uma vida cristã. Por quê? Porque a Bíblia diz que o justo ele viverá pela fé. E onde é que está aí? E onde é que está? Vamos abrir sua Bíblia aí comigo? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2 e o versículos 8 e 9. Olha a importância da fé. Está escrito assim, ó. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de nós, não vem de mim, não vem de você, mas isso vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que não vem das obras? A nossa salvação. Ela não vem das obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação, ela vem de Deus. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus, nascemos de novo através da nossa fé, né? Porque é através da nossa fé que nós somos salvos. E através desse novo nascimento, agora este homem que tem a mente de Cristo, né? Ele vive a praticar boas obras. Por quê?
Deus a preparou para que nós andássemos nela. Então essa minha fé, essa minha convicção em Cristo, essa certeza do meu encontro com Cristo, esse relacionamento que eu tenho com Cristo, essa mudança de vida, essa nova criatura, agora ela sabe que ela é feitura, ela é criatura de Cristo para a prática das boas obras. E então, aí quando nós vamos para Romanos capítulo 1 e o versículo 16, Romanos capítulo 1, versículos 16 e o 17, a Bíblia nos ensina assim, olha, que Paulo escreve: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça. Em quem que nós descobrimos a justiça? Presta bem atenção, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também de grego. O que Paulo está falando? Do evangelho. Porque nele se descobre a justiça. Através da palavra descobrimos a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Tu vê que ele usa de fé em fé. Ou seja, do começo da nossa caminhada até o fim, de forma progressiva. O justo, ele deve viver sempre pela fé, e assim nós vamos fazendo continuar a viver, a fazer uma vida contínua, vivendo de fé, né, espiritualmente cada vez mais rica. Não estou falando rico materialmente, estou falando de riquezas espirituais. É assim que nós devemos viver. Então, tudo que fazemos sem fé também é pecado. Romanos, no capítulo 14, o versículo 23, Romanos 14 e o versículo 23, olha o que o Paulo escreveu: mas aquele que tem dúvida, ou seja, não tem fé. Se eu duvido, eu não tenho fé. Mas aquele que duvida, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Viu só? Por isso que nós devemos entender, aprender, lermos a palavra para que nós não venhamos errar nessas coisas. E então tu vê que a falta de fé constitui-se em pecado. Tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Então, sem fé, jamais nós receberemos alguma coisa de Deus. Isso é fato. E onde é que está isso? Se eu não tenho fé, se eu preciso de uma cura para uma enfermidade, como é que eu vou recebê-la se eu não creio na minha cura? Eu preciso de uma porta de emprego aberta, como é que eu vou recebê-la se eu não creio? Se eu sou incrédulo, se eu duvido? Então, se eu não tiver fé, se eu impor dúvidas, eu não vou obter aquilo que eu necessito. Tiago 1, versículos 6 e 7 diz assim: peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Como funciona a onda do mar? Vai e volta, é inconstante, não é isso? E ele diz assim, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, se você é inconstante, se sua fé é como uma onda, em momentos você diz que tem fé, mas quando precisa exercitar essa fé, você não consegue pôr em prática, o que vai acontecer? Você não vai receber coisa alguma do Senhor. É a Bíblia que está nos falando. Por isso que é necessário termos fé. Muitas coisas nós deixamos de receber, de tê-las, porque nós não cremos, não acreditamos. E quando nós exercemos a nossa fé, nós conseguimos ver grandes coisas acontecerem e muita diferença na nossa fé. E aí talvez você pergunte assim, mas o que é fé? O que é fé? A Bíblia ela fala que a fé, ela é um presente de Deus. Ela é recebida no ato da nossa conversão. Ou seja, Deus nos dá, nos presenteia, no momento em que nós nos convertemos, aquele momento que houve o arrependimento dos pecados, né, esse amor de Deus, o amor de Jesus Cristo nos constrange de tal forma a nos levar a mudar de vida, né, e aqui naquele ato ali de convenção nós recebemos esse presente do Senhor, que é a fé, né, que é chamado de fé salvadora. Como que é produzida? Onde que é produzida? É produzida por Deus e onde? Nos nossos corações, no coração de cada pecador. Tá? Essa fé é produzida diretamente por Deus, ela é gerada em nossos corações, né? Sendo nós pecadores, no momento da regeneração
que ocorre como? Por meio da pregação da palavra de Deus. A regeneração só é possível, gente. Por isso que a gente tem que pregar essa palavra. É através da palavra que o homem liberta, é através da palavra que o homem é sarado, é através da palavra que nós somos tratados. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. É através desta palavra que nós somos libertos. Então, essa regeneração, ela vem por meio da pregação da palavra. Olha só a importância. Olha o que vai gerando. Por meio da pregação da palavra, vem o arrependimento. Através do arrependimento, vem a conversão. No momento dessa conversão, o Senhor nos presentia com essa fé salvadora, né? E essa fé salvadora é produzida no nosso coração. E a cada dia, como nós lemos lá em Romanos, né, de fé em fé, do começo ao fim da nossa trajetória, nós devemos exercitar. Por isso a Bíblia diz assim, olha só, olha, eu gosto muito dessa passagem quando diz, né, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, ele é o menor grão que existe, é o grão de mostarda. Mas depois que se planta, né, nós sabemos que é uma hortaliça, é uma das maiores hortaliças. E ele diz assim, ó, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer este monte, se arreda daqui, se move daqui, saia daqui, ele sairá. O que é isso? Exercitar a nossa fé. Exercitar. É necessário nós pôr ela em prática. Então, a partir do momento, né, que houve essa regeneração, que ocorre por meio da palavra do Senhor, abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses 2. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim, ó, pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavras de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que crestes. Essa palavra é que opera em nós, é que nos transforma, é que nos liberta. Ainda em Romanos, no capítulo 10 e o versículo 17, Romanos, no capítulo 10 e o versículo 17, Paulo, ao escrever aos Romanos, diz assim, ó, 10 e 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor. Quer exercitar a sua fé, quer acrescentar a sua fé, está incrédulo, duvida-se muito, começa a ler, a ouvir essa palavra. É a palavra que diz, 10 e 17 Romanos, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, através dessa palavra é que nossa fé é acrescentada dia após dia. Tá? A fé, gente, ela possui 3 elementos, né? O pastor Hernandes, eu uso essa colocação dele, eu gosto, né? Ele difere assim, ó, elemento intelectual, elemento emocional e um elemento volitivo. E aí, por exemplo, o texto de Atos 2, versículo 37, Atos 2, versículo 37, olha só o que está aí. Ouvindo eles isso, nós estamos falando do dia em que os discípulos estavam reunidos e eles ali são cheios, né, do Espírito Santo, né, no dia de Pentecostes, quando então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele sai para poder pregar o Evangelho. E aí, ouvindo ele isso, com os 37, tá, gente, que eu tô lendo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Ou seja, aqueles homens que estavam ali, né, próximo ao cenáculo, quando Pedro sai para poder pregar o Evangelho, que ele expõe, né, o Evangelho, expõe essas boas novas de salvação. O que foi que Paulo trouxe? Foi a palavra, não foi um louvorzão, não foi um grupo de dança, não foi um cantor famoso. Pedro, ele expôs a mensagem, o Evangelho. Ele falou da morte, falou da ressurreição de Cristo. Foi o Evangelho que foi pregado. E naquele momento em que Pedro estava pregando o Evangelho, o que foi que houve? As pessoas quiseram saber, né, o que é que nós fazemos? O que é que nós vamos fazer agora?
O que nós precisamos fazer para poder mudarmos de vida e aceitarmos esta palavra, né? Essa palavra aqui, compungiram-se, ou seja, como você está ali contristado, aquela palavra mexeu com você, trouxe um arrependimento, mostrou que você precisa de uma mudança de vida, mostrou que você está andando errante, que você precisa mudar de direção. E eles enxergaram isso através de quê? Da mensagem do Evangelho. E então, assim, o que nós faremos? Aí Pedro, então, no versículo 38, diz o que para eles? Arrependei-vos cada um de vós. Tu vê que primeiro veio o quê? O arrependimento. O arrependimento. E depois do arrependimento, né, ele fala assim, arrependei-vos e sejais batizados em nome de Jesus Cristo. A gente sabe que naquela época o batismo era uma confissão pública de que essa pessoa agora passava-se a servir ao Senhor Jesus Cristo, tá? Então, quando ele diz, ouviram essas coisas, aí nós vamos ver, olha, nós não falamos sobre os 3 elementos da fé, o elemento intelectual, ouvindo eles estas coisas, aí tá, através do intelecto, aí desconfugiu-se-lhes o coração. Trata-se de quê? De emoção. Aí está o segundo elemento, que é o elemento emocional. E o terceiro elemento, perguntar a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? O que é isso? Vontade. Então, nesse versículo aí, nós trabalhamos, né, os 3 elementos da fé, que é a fé, o elemento intelectual, o elemento emocional e o elemento volitivo. Então, todas as vezes que nós vamos, né, falar de fé, nós vamos ver a fé sendo trabalhada através desses 3 aspectos. O intelecto, através do ouvir a palavra, né, está sendo trabalhado. A partir do momento que o intelecto está sendo trabalhado, vem as emoções, né, a pessoa sentir a necessidade de mudança, sentir o constrangimento devido ao seu pecado, devido à situação que ele está, e querer mudar. Aí vem a vontade. Tá bem? Então, Tiago, ele combate nessa carta o quê? A fé morta ou a falsa que existia naquela época, o momento em que ele está escrevendo essa carta para combater, né? E a fé morta é aquela que reside apenas na mente. Tá só aqui, mas não é exercitada. Eu sei, existe, tem, mas não exercito. E trata-se de quê? De uma confissão vazia, porque, como nós lemos lá, a fé sem as obras ela é morta. Olha só Mateus 7, versículo 21. Mateus, no capítulo 7, e o versículo 21 diz assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai é que estás no céu. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor. Nós vemos, olha só, trata-se de uma fé falsa que não adianta ela residir só aqui no intelecto. Se está só aqui no intelecto, é uma fé falsa. Por quê? Só está aqui, não tem prática. É uma confissão vazia, porque eu digo que eu tenho fé, mas esta fé que eu tenho, que é para eu viver de acordo com a palavra, eu não a vivo e não a pratico. Então a gente vai ver que as características dessa fé morta vai levar o homem a não entrar no reino dos céus. Vai levar este homem a não obter a sua salvação, porque é necessário que as duas caminhem juntinhas, lado a lado, na nossa caminhada cristã. Ela é ineficiente para a salvação. Olha só o que o Tiago diz em 2:14. Tiago, em seu texto, diz, olha só, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Tem algum proveito? Eu digo que eu tenho fé, mas eu desprezo o meu próximo. Eu digo que tenho fé, mas eu não coopero com nada, não ajudo com nada. Eu digo que eu tenho uma fé, mas a minha fé só me leva a estar nos dias de culto e pronto, acabou ali, se resume nisso. E aí, olha só, e continuando o versículo, e se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se eu digo apenas que eu tenho fé, mas não tenho obras, pode essa fé me salvar? A fé morta, gente, ela não vem acompanhada de obras, mas a fé viva sim, ela vem acompanhada de obras. E esse tipo de fé, né, essa fé morta, ela não é suficiente para poder salvar o pecador. Porque as pessoas que estão à nossa volta, elas nos veem, elas nos olham. A partir do momento que a gente se converte, então, a gente parece que fica mais visível para os olhos das pessoas. Então, todas as nossas atitudes e comportamentos são vistos.
Então, essa fé que eu tenho leva a uma mudança de comportamento, que as pessoas que estão à minha volta veem essa mudança de vida, né? Veem esse novo comportamento que se resume nas minhas obras, e isso faz com que chame a atenção dessas pessoas para que elas também mudem de vida. Paulo, ele ensina o lado positivo da fé, em que o homem ele é justificado sem obras. Olha que Paulo fala pra gente em Romanos, no capítulo 4 e o versículo 5. Romanos 4 e o versículo 5, ele diz assim, ó: mas aquele que não pratica, porém não crê, naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Mas aquele que não pratica, porém não crê. Aquele que não pratica, não crê. Por isso que tem que haver uma prática, tem que exercer essa fé. 5:1 de Romanos também diz, ó: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz que nós temos, como é que pode um homem ter paz com Deus, vendo alguém necessitando ao seu lado, você podendo ajudar e você não ajuda? Este homem que foi justificado por Deus, que diz que tem paz com Deus, como que ele pode ver a igreja dele precisando de ajuda e ele dá as costas para a igreja? Vê o seu líder precisando de ajuda, ele despreza. Vê pessoas à sua volta necessitando de apoio, ele faz de conta que não está enxergando. Então eu não posso dizer que eu tenho paz com o Senhor, porque não pode haver paz num coração que pode ajudar outras pessoas, mas ignora. Tem condições de ajudar, mas ignora. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, o versículo 16... Gálatas 2 e o versículo 16. Sabendo que o homem ele não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ok, não sou justificado pelas obras, mas pela fé. Mas a fé que eu tenho em Jesus Cristo faz com que eu pratique as obras, ok? Mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, às vezes você está pregando, às vezes nós estamos ministrando para alguém e faz o apelo. E às vezes essa pessoa diz, não, mas eu pratico ali os 10 mandamentos, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não desejo a mulher do meu próximo. E por aí vai, né? Vai se justificando, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. O que está dizendo aqui nesse versículo é exatamente isso. Que, olha só, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Por essas obras, se eu não tiver fé, por apenas obras, essas obras não vão me justificar. O que me justifica é a fé que eu tenho em Cristo Jesus. E esta fé faz com que eu pratique as obras, ok? Não é a fé sem as obras e não é as obras sem a fé. Eu tenho uma fé primeiro, essa fé salvífica, a fé salvadora, que vai fazer eu praticar essas obras, essas boas ações, ter essa mudança, essa conduta diferente, tá? Vamos lá. E Tiago, ele explica, né, o lado ativo dessa fé, em que o verdadeiro crente, ele coloca agora a sua fé em prática. Olha o que eu acabei de falar, tá? O verdadeiro crente, a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu Salvador, a partir do momento que houve a convenção, a partir do momento que eu estou exercitando a minha fé, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar a pôr essa fé em prática. E como é que eu coloco essa fé em prática? Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 5. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi em vão, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus
que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Olha só, que Paulo está ensinando e pregando para este povo ao mesmo tempo. Todas as vezes em que ele esteve, que ele exerceu o seu ministério entre os irmãos tessalonicenses, tudo o que ele fez não foi hipocrisia, não foi por avareza, não foi por pretexto algum, mas foi com o objetivo das obras de Paulo, que aquele povo viesse a se converter, que aquele povo viesse a ter uma mudança de vida, de que aquele povo viesse a crer no Evangelho, e através do crer, através desta fé, eles viessem praticar, né, praticar essa palavra, vivendo assim, através da sua fé, pondo em prática as suas boas obras também. Então, todas as vezes que nós vamos ver na palavra do Senhor pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, pessoas que entregaram sua vida a Cristo, pessoas que creem em Cristo, nós vamos ver que essas pessoas, todas elas demonstraram a sua fé através de alguma atitude, como por exemplo, Raabe. Qual foi a obra que Raabe apresentou? Qual foi a obra de Raabe? Quando os espias é enviado ela, para que eles não fossem mortos, Raabe esconde esses espias. E depois que, né, o exército daquela cidade vai embora, ela chama esses espias, orienta e mostra o caminho a fugir, para que eles pudessem estar seguros. E através desta obra, tu vê que foi dito para ela: olha, coloca a corda de escarlate na janela, porque quando nós chegarmos na cidade, né, a sua casa ela não será atingida. Todos que estiverem dentro da sua casa, desde que essa corda esteja na janela, vocês serão salvos. Então, o que fez Raabe ser salva foi as obras. A obra dela, através da fé que ela tinha no Deus de Israel, porque ela professou isso, ela cria, ela já via, né? Ela cria no Deus de Israel, e esta fé, essa crença que ela tinha no Deus único, no Deus verdadeiro, fez com que ela guardasse aqueles homens e os livrasse da morte. Então tu vê que a fé veio seguida de obras, a fé veio seguida de uma atitude, e isso gerou a salvação da sua casa, da sua família, tá? E a fé morta, ela não é fé salvadora, e nós temos que ter isso em mente. Olha que Calvino afirma: só a fé justifica, mas a fé que justifica não anda sozinha, ela anda com quem? Com as obras. A verdadeira fé salvadora, ela vem acompanhada de frutos espirituais. João Batista, ele fala lá dos frutos do arrependimento verdadeiro. Vamos ver lá, Mateus 3:8. Mateus no capítulo 3, o versículo 8. Olha o que João Batista fala: produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimentos. É isso que nós precisamos gerar. É isso que nós precisamos produzir para provar que a nossa fé é viva e é uma fé eficaz. Paulo, ele fala também da fé salvadora lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, tá? E das boas obras que Deus preparou também para que nós andássemos nelas. Isso está lá em Efésios 2:10, que nós lemos ainda há pouco, tá? A fé sem as obras também ela é improdutiva. Essa fé morta, né? Que a fé sem as obras ela é improdutiva. Tiago, ele diz assim, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Se um irmão ou uma irmã estiver carente de roupa, necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ó, o irmão está precisando de alimento e de roupa. Aí o irmão vai e diz assim, ó: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver as obras. Por isso, só está morta. Olha só, estou vendo necessitado, meu irmão está precisando de roupa, está precisando de alimento, tenho condições de ajudar. Eu não estou falando daqueles que não têm, a gente sabe que tem pessoas que realmente têm mal para si, não tem como ajudar outras pessoas, a gente sabe disso, mas mesmo assim ainda tem aqueles que esforçam,
né, que dá, divide a si mesmo, né, divide ali, faz o impossível, porque ele se sensibiliza, né, como o seu irmão está naquele momento. Mas tem pessoas que podem, e aí vou orar aqui para você, e você tem lá, a despensa está recheada, pode tirar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, fazer a doação, mas é o que, ó, avarento, fechado, não ajuda. Necessita de roupa, o armário está cheio de roupa, tem roupa que nunca nem utilizou, mas não tem coragem de tirar uma peça para poder ceder aquele irmão que está precisando da roupa. E fala assim, ó, vai em paz. Que paz é essa? Que fé é essa? Onde é que estão as obras? Cadê agora essa fé salvífica, essa fé em Cristo? Porque o nosso Cristo que nós servimos, ele é um Deus justo, é um Deus bondoso, é um Deus amoroso, é um Deus que se compadece, tanto que se compadece que hoje eu e você estamos aqui. Por quê? Por causa da misericórdia dele. E como é que eu consigo olhar para Cristo, ver todos esses frutos nele, ver, né, essa bondade, essa misericórdia, esses atributos em Cristo que compartilha comigo e eu não exerço nada disso na minha vida? É morta, é improdutiva essa fé, para nada serve. Então a gente vê que é uma ilustração bem simples e bem objetiva, né? Essa questão dessa necessidade. João, na epístola, né, 1 João 3, versículos 17 e 18, ele diz assim, ó, ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É bíblico. É bíblico. E às vezes a gente quer ser muito bonzinhos, né? Nós queremos ser justos, mas nós não praticamos a justiça. Nós dizemos que servimos a Deus, mas mentira, a gente não serve a Deus, porque se servíssemos a Ele, estaremos praticando a justiça, estaremos ajudando aqueles que necessitam. Frisando novamente, eu estou falando de pessoas que podem, porque às vezes depois, né, só vejo nos comentários as pessoas falarem, mas às vezes a pessoa não tem condição. Eu não estou falando de condição, não. A própria passagem, 1 João 3, versículos 17 e 18, vou repetir, tá? Quem, pois, tiver bens do mundo, tá falando o quê? Do bem material, recursos humanos, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração está fechado, o irmão está precisando, mas está com o coração fechado, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Este amor que eu tendo e não ajudo é mentiroso, é hipocrisia. E salvação, por isso a Bíblia diz que naquele dia será surpresa para muitos, como eu li lá em Mateus, naquele dia muitos dirão, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Por isso, por essas coisas, porque está aqui na palavra, não sou eu que estou falando, é a palavra que está nos ensinando, né? Então, como cristãos, nós temos a obrigação de suprir a necessidade do próximo, desde que nós temos, principalmente dos nossos irmãos na fé, porque primeiro a gente começa a cuidar da nossa casa, porque às vezes na igreja a gente quer suprir a necessidade de quem está lá fora, e às vezes tem um irmão lá dentro no nosso meio que está precisando, e aí a gente está ajudando de fora para trazer ele para dentro da igreja, e o que está dentro da igreja que está necessitando, às vezes a gente está colocando ele para fora. Porque ele está vendo isso, a pessoa tem que ser muito crente, tem que ser convertido mesmo, para ver essa injustiça e permanecer na igreja. Às vezes é aquele irmão que sempre foi um ofertante, é aquele irmão que sempre foi um dizimista, mas agora ele se encontra desempregado, ele não tem condições de devolver um dízimo, não tem condições de ofertar à igreja, e esse irmão está passando por necessidade agora, e ele está vendo as cestas, as ajudas, as contribuições saindo para ajudar pessoas de fora, e ele não está recebendo nada. Isso é amor? Eu estou vivendo a palavra? Não, não estou. Não estou vivendo a palavra. Estou sendo um verdadeiro hipócrita. Isso é hipocrisia. Então, primeiro nós precisamos ajudar os de casa. Ajudamos os necessitados de casa. Depois que você suprir a necessidade dos seus irmãos, dos de dentro de casa, aí você supre a necessidade de quem está fora. É como muitas famílias que tem por aí, né? Nós vemos retratos bem claros, evidentes, né? De famílias, eu falo pai, mãe, irmãos, que ajudam os de fora, mas dentro da sua família também precisa, eles não têm ajuda. É como se não conhecesse, não abraça, não ama, mas ama, abraça o de fora, os de sua casa mesmo não ama, não abraça, não cuida. Então tudo isso, como é que eu posso dizer que eu sou fé? Que eu tenho fé? Quando a Bíblia diz que o nosso ministério ele começa dentro da nossa casa.
E aí eu não tenho tempo para meu filho, eu não tenho tempo para o marido, não tenho tempo para a minha família, mas para os de fora eu tenho tempo. Para os de fora eu tenho alegria em receber, tenho prazer em recebê-los, eu amo, eu abraço, eu converso, eu sorrio. E às vezes dentro de casa eu não faço nada disso. Obras também, gente. Obras também. Fé morta, fé improdutiva. E nós precisamos analisarmos tudo isso para que nós venhamos tomar um posicionamento. Ajudar os necessitados é uma expressão de amor. E a verdadeira fé ela é operada, né, pelo amor. Gálatas no capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Diz assim, ó: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por meio da caridade. Circuncisão e incircuncisão, o que é isso? Talvez tenha alguém assistindo que não sabe o que é. Era a marca que separava o povo que servia a Deus lá na antiga aliança. Circuncisão era cortado, né, a pele do órgão genital masculino. E todos que queriam servir ao Deus de Israel, né, essa era a marca para servir. Depois, na nova aliança, não é mais feito porque essa marca, essa circuncisão, nós carregamos no nosso coração quando nós professamos ao Senhor. E aí ele está dizendo assim, né, porque nós... 5 e 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o que opera por caridade ou por amor. Tem que haver um amor nas nossas vidas. E a gente tem que... É o fruto do Espírito, né? Eu falo que o fruto do Espírito eu comparo com uma tangerina ou uma... onde são vários gomos, ela é inteira, né? Vamos dizer que ali está o amor. Faltou um gomozinho que for, eu não posso dizer que está completo. Porque aquele que tem amor, ele persevera. O que tem amor tem bondade. O que tem amor é justo. O que tem amor tem fé. Então caminha ali juntinho, lado a lado. E quando nós ajudamos ao irmão carente, nós estamos fazendo isso para Cristo. Olha Mateus 25, versículo 40. Mateus 25, versículo 40. Ele diz assim: e respondendo o rei, lhes dirás: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Que passagem é essa? Quando Jesus diz assim, ó: porque tive fome, não me deste de comer, estive frio, não me deste de vestir, estive preso, não foste me visitar, estive doente, não me visitava. E aí eu disse: quando foi isso? Quando estivesse nessa situação? Aí o Senhor diz: quando você vê qualquer um desses pequenininhos e não fizer nada disso, é a mim que vocês estão fazendo. Por isso que ele diz, olha, ele fala assim: quando estivemos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando estivemos enfermos na prisão e fomos vestes. E ele respondeu: quando fizeste a um destes meus pequenininhos irmãos, a mim me fizeste. Então, quando nós ajudamos o próximo, ou quando nós desprezamos o nosso irmão, nós estamos amando a Cristo ou desprezando a Ele, de acordo com a atitude que nós estamos tendo. Por isso que nós devemos ter cuidado. Esta lição é para nos despertar, né, a viver essa verdade. Esta fé também, né, se não existir fé e obras e fé juntinhas, ela também é imperceptível, tá? Tiago, no capítulo 2, versículo 18, ele diz assim, ó: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago, ele se recusa a aceitar a divisão entre fé e obras. Ou seja, está dizendo que as duas têm que andar juntinho. Se eu tenho fé, eu tenho obras. Não adianta eu ter obras e não ter fé. Ou ter fé e não praticar as obras. Nada serve. A verdadeira fé ela não pode existir de forma alguma separada das obras. E obras agradáveis a Deus, tá? Mas esse detalhe também, obras que são agradáveis a Deus, elas não podem ser realizadas sem a verdadeira fé. Quando é que a obra é desagradável a Deus? Quando eu estou fazendo para o meu bem próprio. Tem pessoas que fazem, mas para poder aparecer. Pessoas que fazem, por exemplo, a época de política, quantas pessoas, né, prometem, às vezes ajuda alguém, só naquele tempo ali, porque está precisando de um voto, mas depois você não se sabe mais nada.
Assim também tem pessoas, né, no meio cristão que só faz alguma coisa querendo algo em troca, faz para poder querer aparecer quando está precisando de alguma coisa, e aí é imperceptível. Não presta, não serve. Faz para mostrar para outras pessoas, e a Bíblia nos ensina a fazer, né, de forma que a sua mão direita não veja o que a esquerda está fazendo ou vice-versa. Porque senão, se você está fazendo para ser visto, a sua recompensa você já recebeu. O conceito de obras na Bíblia está estritamente ligado à salvação. Nenhuma obra praticada pela natureza humana sem conversão é vista por Deus como uma boa obra. Obra sem conversão, sem um arrependimento, sem a fé, o Senhor não vê como uma boa obra. Olha 2 Reis 10:30. Segunda Reis, o capítulo 10 e o versículo 30. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem fizestes em realizar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração. Fizeste a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Olha, tu vê que quando Jeú, né, ele encontra, essa passagem é quando ele encontra com Jonadab e mata, né, os servos de Baal. Destrói os servos de Baal. E no versículo 30, quando o Senhor diz para ele: pelo que diz o Senhor a Jeú: porquanto bem fizeste em realizar o que é reto aos meus olhos. Você foi reto aos meus olhos, você fez bem, me agradou, obras, mas agradou ao Senhor. Por quê? Qual foi a posição dele? Está tirando do meio os falsos deuses, está eliminando os falsos deuses, para que mantesse ali uma fé única no Deus de Israel. E essa atitude que ele teve agradou ao Senhor. Quando essas obras praticadas, né, são com base na palavra do Senhor, com base nos seus estatutos, nos seus juízos, aí sim vai agradar ao Senhor. Mediante o quê? A nossa convicção que nós temos em Deus, a nossa fé que nós temos em Deus. Só é assim que ela é válida. Mateus 23 e 23, Evangelho de Mateus 23 e 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Olha só, o Senhor está chamando o quê? Escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Eles estão dando dízimo do hortelã, do endro, do cominho. Dá dízimo de tudo. Mas o Senhor não está falando para eles não dar. Pelo contrário, o Senhor diz, faz essas coisas, mas não omite aquelas. Qual aquelas? Qual é que estão omitindo? Estão desprezando a lei, estão desprezando o juízo, está desprezando a misericórdia, está desprezando a fé. O Senhor está falando assim, dê a sua oferta, devolva o seu dízimo, mas continue amando o seu próximo. Mas não despreze o seu próximo, ajude o seu próximo, cumpra com a palavra, viva a palavra, seja justo, viva em retidão, porque uma coisa não vai justificar a outra. Você pode ter o maior dízimo, dar o maior dízimo, mas se você não amar o próximo, de nada adianta. Você pode dar a sua melhor oferta, mas se você vê o seu irmão necessitado, você pode ajudar e não o ajuda, faz pouco caso dele, nada disso vai adiantar. É uma fé vã, é uma fé imperceptível. Não adianta nada, nada. Muitas vezes você quer dar a sua melhor oferta, dar o dízimo altíssimo para poder chamar a atenção do homem. Mas é a de Deus. Chame a atenção de Deus. Devolvendo aquilo que pertence ao Senhor, mas tendo boas práticas. Não desprezando o seu próximo, mas ajudando o seu próximo. Ela também, se não tiver fé, sem obras, só a obra sem fé, né, essa fé morta aí, ela também é demoníaca. Isso mesmo. Tá? Tiago 2:19. A fé morta, ela é demoníaca, ou a mesma que os demônios possuem. Olha o que ele diz aí no versículo 19 de Tiago: crê tu que Deus é um só? Eu creio em Deus, eu creio que Ele morreu na cruz do Calvário, eu sei que Ele deu a vida por mim, eu creio no Deus que cura, no Deus que salva, no Deus que liberta, tá, ok. Crê, fazes bem, ótimo. Aí ele diz o quê? Até os demônios creem e tremem. Eles creem tanto que tremem.
E do que adianta? Nada. Nada. E aí observe que a fé demoníaca ela envolve o intelecto e a emoção. Intelecto e emoção. Mas e a atitude que é boa? Nada. Nada. Eles creem e estremecem. Intelecto crê de forma a estremecer, dá medo, mas não pratica. O que eles fazem? O mal. Praticam o quê? A destruição. Querem ver o quê? A queda. Querem ver o quê? A briga, a intriga, a morte, confusão. Mas eles creem em Deus, que é só um Deus. Eles creem. Tem muita gente que está assim também. Crê em Deus. Até conhece a palavra, porque o diabo também conhece a palavra. Mas, e daí? Cadê as obras? Cadê a prática das obras? Cadê as suas atitudes? Cadê a mudança de vida que não tem? Cadê? Não existe. Então, é uma fé demoníaca. Você crê como os demônios creem, chega a estremecer de tanta fé, como os demônios também crêem, mas você não vive nada do que você crê. Você não pratica nada do que você crê. Você não procura ser imitador de Cristo. Você não procura viver essa palavra. Você não procura em nenhum momento praticar essas obras, a ter essas atitudes. Então, é uma fé demoníaca. Essa fé demoníaca, todas as vezes que se encontraram com Cristo... Eu me perdi aqui nas minhas anotações. Vamos lá. A fé demoníaca ela envolve, né, eu falei, o intelecto e as emoções, mas ela não tem atitudes. Não tem atitude alguma. Eles sabiam quem era Jesus? Sabiam. É interessante também a gente destacar isso aqui. Eles sabiam quem era Jesus. E também confessaram o nome de Cristo. Olha só, Marcos 1 e 24. Marcos 1 e o versículo 24. A que temos contigo... Isso aqui, a cura do endemoniado de Cafarnaum, tá? Ele diz assim, ó. O que temos contigo, Jesus Nazareno. Os demônios não conhecia? Conhecia. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Conhecia Deus, mas adiantava alguma coisa? Nada. Adiantou alguma coisa? Nada, porque eles já estão condenados. Tem muita gente dizendo a mesma coisa também, que conhece a Deus mais do que serve. Ainda em Marcos 3, 11 e 12, ele diz assim, ó, e os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele. Olha só. Os espíritos imundos vendo, prostrava-se diante do Senhor. Tem tanta gente que está se prostrando aí em vão. Tanta gente se curvando, está só com os joelhos curvados, mas o coração está distante do Senhor. Por isso a gente não vê nenhuma obra. E aí ele diz assim, ó, e o espírito imundo vendo, prostrava-se diante dele e clamava dizendo, tu és o Filho de Deus. Prostrava e reconhecia que era o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Tu vê, prostravam e reconheciam que era Deus. Mas são demônios, não obedecem a palavra. Qual é o propósito do diabo? Roubar, matar e destruir. Tem muita gente, pessoas também que estão com os joelhos dobrados, dobra 30 dias no mês, né? Faz jejum, faz campanha de oração, mas tudo em vão. Tudo em vão. Por quê? Você está dizendo que crê em Cristo, mas e as obras? E as obras? Que não existe. Em vez de você ajudar o seu próximo, você está criticando. Em vez de ajudar a sua liderança, você critica. Em vez de abraçar, orar, cuidar, você despreza. Obras também. Obras também. Então nós precisamos termos isso em mente. Não adianta você querer dar uma cestinha básica para um morador de rua. Não adianta você querer doar suas roupinhas bonitinhas, né? Achando que isso aí vai cobrir a sua multidão de pecados, porque o que cobre o teu pecado é o sangue do Cordeiro. Mas está defamando a vida do teu próximo. Não ajuda o teu pastor, não ajuda os teus líderes. Em vez de você apoiar, você dá as costas, ainda junta com mais 10 para poder jogar o nome dele na lama. Que obras são essas? Obras podres. Podre. E aí depois quer se redimir fazendo doações. Não adianta. Por isso, leia a carta de Tiago com atenção. Anote essas referências que está sendo passada. Leia,
medite, né? Para que a gente possa mudar de vida, mudar a nossa posição, tá? O diabo, quando ele tentou Jesus, ele deu prova também de conhecimento bíblico, em todo o tempo, né? A Bíblia também diz, a Bíblia diz, né? E aí nós vamos ver que ele tem o conhecimento da palavra. Adianta você conhecer a palavra e não pô-la em prática? Nada disso, não adianta. Ah, eu conheço de Gênesis e Apocalipse. Não adianta você conhecer se você não vivê-la. É necessário conhecermos a palavra e procurar viver. É difícil, sim. Elaine, mas ninguém vive a palavra. Calma aí. Você tem que colocar uma coisa na sua mente. Eu vejo muita gente dizendo isso, inclusive no meio daqueles que dizem servir ao Senhor. Não significa que você aceitou Jesus, que eu e você somos santos, que nós somos 100% perfeitos. Não. Sabe qual é a diferença daquele que lê a palavra e não pratica? Porque não quer obedecer, porque não quer renunciar, porque prefere viver os seus prazeres neste mundo, prefere continuar fazendo vista grossas para os seus erros e seus pecados. Enquanto isso, existem pessoas que leem a palavra, reconhecem os seus erros, reconhecem as suas fragilidades, mas está com a boquinha lá no pó, todo dia pedindo a misericórdia de Deus, pedindo para que o liberte, pedindo para que o Senhor transforme, pedindo para que o Senhor dá força. Senhor, a minha língua é grande, mas trata comigo, coloca um freio na minha língua. Senhor, eu sou assim e assim, eu sozinho não consigo me libertar, mas me ajuda a sair dessa, me ajude a dar a volta, me ajude a me limpar, me ajude a me purificar. Então, é aí que está quando a Bíblia diz: não julgueis para ser julgados, que é um versículo que muitos tossem. Porque isso aí você não sabe a luta que a pessoa vive com Deus, se essa pessoa está buscando a libertação ou não, ou se essa pessoa está vivendo apenas de aparência. Por isso que minha obrigação e a sua obrigação é pregar esta palavra. E esta palavra aqui, a Bíblia diz que ela é como uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma. Então, onde houver o erro, ela vai entrando e vai trabalhando para que haja o conserto, para que haja a renúncia, para que haja a transformação, para que haja a libertação, e essa pessoa então vem afirmar o seu compromisso com o Senhor. É isso que nós precisamos entender. Nós todos somos pecadores, nós estamos todos os dias, né, buscando essa transformação, buscando essa libertação. É por isso que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e nós só teremos uma vida santa quando Jesus Cristo vier para buscar a sua igreja, quando então subiremos com Ele, teremos o nosso corpo transformados em um corpo incorruptível. Aí sim nós estaremos mais vamos dizer, com essa mesma natureza que nós possuímos hoje, né? Essa natureza pecaminosa, né? Esses desejos carnais, né? Essa natureza adâmica, ela passará a não mais existir. Vamos dizer então que estaremos blindados contra o pecado, agora que nós tivemos um novo corpo, somente lá no arrebatamento da igreja. Mas enquanto isso, é todos os dias lutando contra o pecado, alimentando o espírito para que a carne se enfraqueça, e assim não damos lugar nem legalidade para que o inimigo possa operar. Ela é inoperante, essa fé morta. Tiago 2:20 diz: quere, pois, ficar certo o homem insensato de que a fé sem as obras é inoperante. A palavra está traduzida aqui por inoperante, é do grego agros, que significa o quê? Ocioso, desocupado. É isso que quer dizer essa fé inoperante, tá? E esse verso ele reafirma o ponto principal do ensino de Tiago que nós estamos vendo aqui hoje, que é a fé sem obras, ela não salva. Fé sem obras, ela não salva. Ela não tem proveito algum porque ela está morta. Então a fé sem as obras, ela é completamente inútil, porque ela é incapaz de justificar o homem diante de Deus. Como que nós vamos provar isso? Tiago, ele vai para o Antigo Testamento e cita 2 exemplos. Tem o exemplo de Abraão e tem o exemplo de Raabe. O exemplo de Abraão, que obra foi? O Senhor prometeu a Abraão um filho. O Senhor deu esse filho quando ele já estava com a idade avançada. E Sara também. Este filho da promessa, o qual o Senhor os deu, esse mesmo filho, o Senhor vai pedir em sacrifício. Abraão, ele não recusou. Ele vai para o Monte Moriá,
para oferecer o seu filho em sacrifício, como o Senhor pediu. Mas antes dele subir o monte, ele disse para o seu servo, tu vê que a fé de Abraão era tanto que ele falou assim, fica aqui, vou subir com o moço, mas vamos adorar e retornaremos. Ele não falou eu retorno, retornaremos. Porque a fé dele era tão grande que mesmo se ele viesse a sacrificar, o Senhor poderia ressuscitá-lo dos mortos. E Abraão está subindo Moriá, Isaac diz, pai, o cutelo, a lenha, o fogo está aqui, mas e o cordeiro onde está? E Abraão diz o quê? Deus proverá. Está tudo pronto, o altar está pronto, a lenha está pronta. Isaac está amarrado já como cordeiro em cima da lenha. Abraão levanta o cutelo para sacrificar o seu filho. Então o Senhor brada para que ele não faça tal coisa. E manda ele olhar ao lado e ele vê o quê? O cordeiro pronto para o sacrifício. Obra. Isso é obra. É você essa entrega ao Senhor. E nós precisamos dessa entrega total, sem duvidar do que o Senhor é capaz de fazer em nossas vidas. Nós precisamos, dessa confiança. Nós precisamos crer que o Senhor Ele opera nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades. Nós precisamos entregar o Senhor por completo e ver a mão do Senhor agindo e trabalhando ao nosso favor. Nós precisamos exercitar a nossa fé para que nós possamos ver o milagre do Senhor acontecer em nós. Então, esta fé, não seria possível encontrar duas pessoas mais diferentes, totalmente diferentes. Abraão e Raabe, duas pessoas totalmente diferentes, que Tiago vai citar. Abraão deu origem ao povo de Israel. Raabe pertencia a uma nação pagã. Duas pessoas totalmente diferentes. Raabe, uma meretriz. Abraão era quem? Um amigo de Deus. Enquanto Raabe pertencia a um povo que era o quê? Um inimigo de Deus. Mas o que os dois tinham em comum? O que esses dois tinham em comum? Os dois creram. Os dois obedeceram, os dois exercitaram a fé salvadora. E nós também precisamos exercitar a nossa fé salvadora. Nós precisamos crer, obedecer e exercitar a nossa fé. A justificação pela fé é uma doutrina chave, gente, para a salvação. Ela trata-se de um ato judicial. Esse ato judicial é em que Deus, sendo Ele justo, sendo Ele soberano, Ele declara que o homem pecador, ele é inocente perante Ele, por causa da obra realizada por Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. O pecado recebe a justificação exclusivamente pela fé. E uma vez que nós temos agora essa fé, nós exercemos as obras. E aí nós vamos ver que a fonte da nossa justificação é Deus, é a sua graça. A base da nossa justificação é Cristo, é a sua cruz. O meio de se apropriar da justificação, qual é? É a nossa fé, é através da fé. O que Tiago ensina aqui não contradiz em nenhum momento o ensinamento de Paulo. A ênfase de Tiago aqui é que a fé de um verdadeiro crente, justificado gratuitamente por Deus, ela precisa ser revelada através da obediência à palavra. A fé que justifica é a mesma fé que vai frutificar. Coloca isso no seu coração. Essa fé que me justifica é a mesma fé que vai frutificar. Tá? Então, Abraão, ele foi justificado pela fé. E essa fé, ela operou o milagre. Abraão, ele creu em Deus, está em Tiago 21 e 23. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado de amigo de Deus. Abraão, ele foi justificado por Deus porque ele creu na palavra do Senhor. E nós devemos crer, porque aquele que crê nessa palavra, ele vive essa palavra. Raabe também ela foi justificada, por quê? Porque ela creu e obedeceu. Tiago diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? A sua história, a história de Raabe, ela está registrada lá no livro de Josué, tá? No capítulo 2. E o nome dela está também na galeria dos heróis da fé. Ou seja, teve o privilégio, de fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Então, a fé, gente, nós precisamos exercitá-la a cada dia.
E a melhor forma que nós temos de exercitá-la é através da prática dessa palavra, é através das boas obras, né? E não esperando jamais, né, a recompensa delas, porque é o Senhor que vai nos recompensar. Não faça para que ninguém venha ver, para receber aplausos de ninguém, mas faça porque a palavra do Senhor nos orienta a agir de tal forma para que assim, naquele dia, nós possamos, né, termos o encontro com o Senhor e não ser deixados para trás, tá? Porque as obras, ela vai nos produzir o galardão e a fé é a salvação. Que o Senhor Jesus possa os abençoar, que você possa guardar nessa palavra no seu coração, tá? Essa lição que nós acabamos de estudar é a lição de número 5, e eu quero agradecer cada um de vocês, né, que dispôs do seu tempo para poder estar ouvindo essa palavra, para estarmos estudando juntos. Muito obrigada mesmo, que o Senhor possa os abençoar. Obrigada pelo carinho de cada um de vocês que tenha nos acompanhado. Eliane, muito obrigada, tá? Que Jesus te abençoe. Obrigada pelo presente. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa continuar os abençoando grandemente e que nós possamos exercitar a nossa fé através das nossas obras e que você possa, né, levar essa palavra a outras pessoas também, para que elas possam serem alcançadas, né, através dessa palavra, ter suas vidas transformadas através da palavra, porque nós vemos que é através da palavra que o Senhor liberta. Estevão Proença, obrigada, tá? Jesus abençoe. Deus abençoe. Obrigada pelo presente. Que nós possamos, gente, sempre estarmos conectados, ligados com o Pai, um ajudando, auxiliando ao outro, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e que é necessário a Igreja do Senhor ela estar unida, né, em um só propósito. E o nosso propósito, nosso objetivo é levar a palavra do Senhor. Ele está abençoando pessoas com esta palavra e alcançando mais pessoas para o reino, ajudando pessoas que se encontram fracos na fé, pessoas, né, que estão precisando da nossa ajuda, e nós não podemos nos calar. Nós precisamos abrir a nossa boca e levar essa palavra, porque ela tem o poder de transformar. Não somente aqueles que ainda não tiveram um encontro com o Senhor, mas muitos que estão dentro da igreja e que precisam, né, ouvir a verdade. Às vezes não tem sido pregada a verdadeira mensagem, mas tem recebido apenas massagem do ego, né? E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós levamos o verdadeiro evangelho que cura, que liberta, que transforma e que nos conduz para o céu. Quero agradecer cada um de vocês, que o Senhor Jesus possa os abençoar, tá? A cada dia, a ti, a tua família, a tua casa, tá? Possa ser abençoada através do Senhor Jesus Cristo. Fica todos na paz e até a próxima aula, que o Senhor Jesus possa os abençoar ricamente.